Nick, 33% das pessoas que são afetadas por dores crônicas têm como causa uma doença, uma disfunção com um nome bem complicadinho, disfunção das articulações temporomandibulares. E a maioria das pessoas não sabe que tem isso, procura tratamentos que às vezes não funcionam porque vão por outras vias e não conhecem essa disfunção abreviada como DTM. Por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com a especialista Viviane Cardoso Nadeu, que é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Doutora Viviane, boa noite, obrigada pela entrevista aqui com a gente. Boa noite. Doutora, explica primeiro para o nosso ouvinte o que significa a DTM. A DTM é um termo que se refere às anormalidades das articulações e dos músculos da mastigação. Então, não é só a articulação em si, é dor muscular também. E ela surge por algum motivo específico ou algum movimento que a pessoa faça que desencadeia isso? Nós temos vários fatores, que levam à disfunção temporomandibular, tanto a disfunção muscular como a articular. Nós temos os fatores que predispõem à disfunção, que são os fatores que aumentam o risco das desordens. Então, por exemplo, o estresse emocional, a oclusão ruim, a mordida ruim, alguns fatores, algumas doenças sistêmicas, como, por exemplo, as doenças reumatológicas. Nós temos também alguns fatores que iniciam a doença. Por exemplo, uma sobrecarga. Então, eu estou roendo as unhas ou apertando muito os dentes, ou um trauma. E nós temos também os fatores perpetuantes, que são os fatores que interferem nas desordens. Então, a ansiedade é difícil de controlar. Então, a gente pode dizer que é um fator perpetuante. Depressão e é o controle de doenças metabólicas, endócrinas, reumatológicas. Tudo isso interfere na doença. Tem um dado que 50% das pessoas que têm algum desvio, por exemplo, na abertura da boca, ele é provocado por essa desordem. É bastante isso. Sim, muitas pessoas têm desvio e nós estamos falando, nesse caso, da desordem que acontece dentro da articulação. Nós temos os travamentos, os pacientes que abrem desvio, têm dificuldade para fechar a boca. Ou os pacientes que desviam e depois, no final da abertura, corrigem a direção da abertura. Então, nós temos toda essa porcentagem, sim, de pacientes acometidos pela disfunção. Certo. E o que a pessoa, no que ela tem que ficar atenta para, quem sabe, procurar um especialista bucomaxilofacial em vez de procurar um outro médico quando ela começa a sentir sintomas? Que sintomas são esses? Então, normalmente, as pessoas já procuraram, outras equipes, como o neurologista, o otorrinolaringologista com dor de ouvido, as cefaleias com neurologista. Esses pacientes acabam vindo para a gente com dores que não foram solucionadas, e não tem explicação. Então, por esse motivo, eu procuro a especificidade de bucomaxilofacial. E o que ocorre? Essas pessoas acabam realmente indo em outras especialidades e é muito mais fácil tratar a dor muscular e com alguns exames a gente observar se o paciente tem a degeneração dentro da articulação. E é difícil de tratar, doutora? Não, com um correto diagnóstico, se o paciente tem a dor muscular, que gera cefaleias, as dores de cabeça, as dores de ouvido, ou a desordem dentro da articulação, que gera os estalos, os desvios, a gente precisa fechar um correto diagnóstico para fechar um tratamento. Então, eu tenho desde a fisioterapia até o tratamento cirúrgico. E no seu consultório, por exemplo, a maioria dos pacientes tratam esse tipo de desordem? É grande a procura por causa desses sintomas? Na minha clínica, sim. Eu tenho 80% dos pacientes que me procuram realmente com a desordem. Porém, uma minoria acaba entrando em procedimento cirúrgico porque a dor ela é mais de origem muscular. Claro. Pega muito
tratamento em criança? Crianças podem apresentar, principalmente na época que estão se desenvolvendo, ansiedade também está envolvida. Então, algumas crianças podem apresentar, mas também pode cessar, pode não ter mais os sintomas. E é diferente do adulto, né? O tratamento preventivo, por exemplo, se o pai e a mãe identificam que a criança está rangendo um pouco os dentes, está apresentando um pouco de dor de cabeça ou mordendo de uma forma não tão linear, é importante um tratamento prévio para evitar complicações ou não é uma doença que vai se agravando com o passar do tempo? Sim, ela pode se agravar. O apertamento, por exemplo, excessivo, ele pode gerar degeneração dentro da articulação, além de dor muscular. Então, realmente, é interessante começar um tratamento. Mas com crianças, a gente pede o apoio a psicólogos, ver o que realmente está desencadeando o estresse ou ansiedade da criança. Às vezes a pessoa nem se dá conta que está fazendo, né, doutora? Exato, nem se dá conta. Tem gente que a gente brinca, às vezes, que a pessoa tem um cacuete, não é? E quando vê, a pessoa tá com problema de saúde, né? Sim, roer as unhas também pode gerar disfunção de ATM. Alguns hábitos podem sim. Olha, que hábitos, além de roer as unhas, a gente pode alertar as pessoas? A maneira de dormir. Por exemplo, se você dorme de bruço, com a mão embaixo do travesseiro, você um dia pode acordar com dor muscular e gerar uma dor de ouvido, gerar uma cefaleia, porque você estendeu demais ou tensionou demais a musculatura. Nossa, não fazia a mínima ideia disso. Sim. Uma simples posição na hora de dormir pode provocar tudo isso. Exato. Assim como dores na coluna cervical, o paciente que já tem o comprometimento da coluna também pode gerar dor miofascial. E pode, isso por um tempo longo, se a pessoa demora para descobrir que o que ela tem é uma DTM ou é algo relacionado à musculatura facial, pode ter uma degeneração dentária ou um comprometimento dentário por causa do movimento? Se o paciente tem bruxismo, ele acaba, assim, gerando desgaste nos esmaltes do dente, no esmalte do dente, e tem, sim, começa a perder a estrutura de sustentação dos dentes, então tem, sim, um dano dentário. Entendi. É sério, tem que ficar atento, né, doutora? Obrigada, viu, pela entrevista. Obrigada a você, estou à disposição. Boa noite. Boa noite. CBN Noite Total.